Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda ao Histórias Alma. Menos um cantinho especial onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor. O brilho do sol poente invadia o elegante escritório de Ethan Carter, com tons de âmbar e dourado, lançando sombras longas sobre o horizonte de Manhattan. As janelas que iam do chão ao teto refletiam sua silhueta alta, enquanto ele ajeitava a gravata pela 100ª vez. Sobre a mesa de mogno polido, repousavam os papéis do divórcio, uma presença silenciosa, porém tão pesada quanto o segredo, que ele carregava há 18 meses. Ethan fitava os papéis, sentindo o aperto no peito. Em poucas horas, seu casamento com Mia Robinson, menos uma década de sonhos partilhados, risos e batalhas menos, chegaria oficialmente ao fim. Era o que ele acreditava querer, ou talvez o que achava que ela merecia, mas o peso em seu peito contava outra história. Um leve toque à porta quebrou o devaneio. Quando ele se virou, 50 estava ela, Mia, usando um vestido azul simples, mas marcante, parada na porta, o rosto sereno, mas os olhos escuros revelando um turbilhão silencioso. Ethan prendeu a respiração. Mesmo agora, com tudo em ruínas, ela continuava sendo absurdamente encantadora. Chegou cedo, disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Você é que está atrasado, respondeu Mia, entrando com a mesma confiança silenciosa que o conquistara anos atrás. Mas, pensando bem, você sempre se atrasa quando realmente importa. Ethan olhou para o relógio. 1982. Ela estava certa. Como sempre, antes que pudesse responder, Mia atravessou o cômodo. Os saltos ressoavam no piso de madeira. Ela passou os dedos pelos papéis do divórcio, mas não os olhou. Manteve os olhos fixos nele, a voz firme, mas com uma sombra de vulnerabilidade, antes de assinarmos qualquer coisa. Tenho um último pedido. Quero passar uma última noite com você. Ethan a encarou por um longo momento, tentando entender a verdadeira intenção por trás da proposta inesperada. Uma última noite? Perguntou, a voz carregada de desconfiança. Mia assentiu devagar, se aproximando, o olhar firme, mas terno sim, sem advogados, sem papéis, sem mágoas. Só você e eu, lembrando do que fomos. E talvez, encarando a verdade, as palavras dela o atingiram como uma onda, tirando-lhe o chão por um instante. E se eu disser não? Ele perguntou, tentando esconder o caos que começava a emergir dentro de si. Então amanhã seremos apenas dois estranhos assinando papéis de divórcio, disse ela, a voz suave, porém decidida. Mas merecemos mais do que isso, Ethan. Nós já fomos uma equipe, lembra? As palavras nós fomos apertaram seu coração como um torno. Ele inspirou fundo, tentando se firmar. Tudo bem, mas se vamos fazer isso, você precisa aceitar uma condição. Ela o olhou, curiosa. Ele prosseguiu. Honestidade, sem mentiras, sem segredos. Você precisa saber de tudo. Mia piscou, surpresa, com a mudança repentina de atitude. Então, um sorriso se formou lentamente em seus lábios. Um sorriso amargo e doce ao mesmo tempo, carregado de anos de saudade. Tudo? Repetiu ela, estendendo a mão. Ethan segurou a mão dela, sentindo o calor de sua pele. Uma sensação familiar que pensava ter perdido para sempre. Certo? Disse ele, com a voz mais firme agora. Por onde começamos? O aperto de Mia em sua mão se intensificou levemente, seus olhos brilhando com algo entre esperança e nostalgia.
Primeiro, a gente sai deste escritório, disse ela, lançando um olhar direto para os papéis de divórcio sobre a mesa. Depois, lembramos como era ser nós, mesmo que seja só por uma noite. Ethan a seguiu, deixando para trás os papéis não assinados. No fundo, ele sabia. Essa noite mudaria tudo. O restaurante era pequeno, discreto, o mesmo onde, anos atrás, tinham vivido seus primeiros encontros. O ambiente estava envolto por uma luz suave de velas, que dançava sobre a mesa, trazendo de volta lembranças de risos, conversas sem fim e olhares cheios de promessas. Mas naquela noite, o ar entre eles era espesso, quase palpável. Mia esboçou um leve sorriso quando o garçom colocou diante dela a sobremesa que sempre amara. Um bolo de chocolate denso. O favorito dos dois? Lembra deste lugar? Perguntou ela, com a voz serena, mas carregada de emoção. Claro que o lembro, respondeu Ethan, tentando soar neutro. Mas por dentro, sentia o peso esmagador do que precisava dizer. Mia pousou o garfo com delicadeza sobre o prato. As mãos dela tremiam levemente. Quando seus olhos encontraram os dele, rávia, algo ali, firmeza, vulnerabilidade e uma determinação silenciosa, como se ela estivesse disposta a atravessar todas as muralhas que ele havia construído ao redor de si. Ethan, disse ela, quase num sussurro, eu preciso entender. Por que você mudou? Por que me afastou? As palavras dela foram como uma lâmina atravessando seu peito. Ethan recostou-se na cadeira, puxando o ar com dificuldade. Você quer mesmo a verdade? Murmurou, a voz trêmula. Quero, respondeu Mia sem hesitação. Os olhos dela não desviavam dos dele. Ethan abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Eu fui diagnosticado com câncer. Mia menos, disse ele, e as palavras saíram, como uma represa se rompendo. O mundo pareceu parar. O rosto de Mia congelou. Câncer, repetiu ela, a voz se quebrando. Há 18 meses. Ele admitiu. É câncer no cérebro, estágio 3. Eu não queria que você passasse por mais uma perda. Depois de tudo que você já enfrentou com sua família, eu não conseguia te colocar nessa dor de novo. Por um momento, Mia não disse nada, apenas respirava, processando cada palavra. Quando finalmente falou, a voz dela era diferente, não mais trêmula. Havia fogo ali. Você achou que estava me protegendo ao esconder isso? Achou que eu iria te deixar no momento em que você mais precisava de mim. Eu não queria ser um peso, disse Ethan baixinho. Achei que, se você me odiasse, seria mais fácil seguir em frente. As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto de Mia, mas seus olhos agora ardiam com dor e indignação. Você me tirou o direito de escolher. Ethan menos, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. O amor não é sobre proteger um ao outro da dor, é sobre enfrentá-la juntos. Mesmo quando parece impossível. Ela se levantou bruscamente, arrastando levemente a cadeira no chão. Eu preciso de ar, disse, e saiu do restaurante sem olhar para trás. Ethan ficou ali, sozinho, com a sensação de que seu coração se despedaçava em silêncio. Mais tarde, ele a encontrou em um pequeno parque próximo, um lugar que costumavam visitar no início do relacionamento, quando tudo ainda parecia simples. Mia estava parada junto ao parapeito de pedra, observando o vazio à frente. A luz suave dos postes iluminava sua silhueta contra a escuridão da noite. Ethan hesitou por um momento antes de se aproximar. O casaco dela estava dobrado sobre seu braço. Você vai acabar pegando um resfriado, disse ele suavemente, colocando o casaco sobre os ombros dela com cuidado. Mia não se virou de imediato. A voz saiu firme, mas havia um amargor discreto nas palavras. Engraçado, não é?
disse ela. Você se preocupa com um resfriado, mas escondeu uma doença que poderia ter te tirado de mim para sempre. Ethan engoliu em seco, tentando controlar a respiração. Eu sei menos, admitiu. Eu errei, Mia. Mas eu não sabia o que fazer. Eu só não queria que você passasse por mais dor. Dessa vez, Mia se virou para encará-lo. As lágrimas brilhavam em suas bochechas, mas o olhar era firme. Você acha que eu sou tão frágil assim que não conseguiria enfrentar isso? Perguntou ela, dando um passo à frente. A voz era forte, quase feroz. Você não entende, Ethan. Eu perdi meus pais, perdi meu irmão, mas o que eu não suporto é você tomar todas as decisões, sem me dar escolha. Eu estava com medo, disse ele, a voz embargada, não de morrer, mas de te fazer assistir tudo acontecer. Dutei Mia olhou nos olhos dele, um misto de tristeza e força, refletindo nos próprios olhos. Amar não é proteger, escondendo a verdade. Ethan, é enfrentar a tempestade juntos. E se você achava que eu não era forte o bastante, você estava muito enganado. Ethan sentiu tudo aquilo que havia construído ao redor de se ruir. As barreiras, as desculpas, o silêncio. Tudo caía. Ele respirou fundo, encarando Mia com uma gratidão nova, profunda. Eu não sei se você um dia vai conseguir me perdoar, disse ele, baixinho. Eu não preciso te perdoar, respondeu Mia. Eu preciso que a gente lute juntos. Sem mais segredos, Ethan. Você não precisa passar por isso sozinho. 3 dias depois, Ethan e Mia entraram no consultório de sua médica no centro médico. Mia sentou-se ao lado dele, com um caderno nas mãos, recheado de perguntas que ela havia anotado após pesquisar cuidadosamente sobre a doença. Ethan olhou para ela, sentindo crescer em silêncio uma gratidão que não conseguia colocar em palavras. Está tudo bem? Mia sussurrou, os olhos atentos e gentis. Ethan assentiu. Embora as palmas das mãos ainda estivessem suadas, estou melhor com você aqui, respondeu. Pela primeira vez, não se sentia sozinho nessa luta. A doutora Shum entrou na sala com um sorriso caloroso e uma pasta nas mãos. Ethan, Mia, é ótimo ver vocês dois hoje, disse ela. Vamos revisar seu progresso recente. Conforme a médica explicava os resultados, Mia rapidamente anotava tudo, fazendo perguntas que Ethan nunca teria pensado em formular. Ele permaneceu em silêncio, apenas observando, admirado com a força e a dedicação dela. Doutora, menos, disse Mia, com firmeza, menos além do tratamento. Há algo que possamos fazer para melhorar a qualidade de vida dele nessa fase? A pergunta fez Ethan sorrir. Poucas semanas atrás, ele se sentia perdido, sem rumo. Mas agora havia algo diferente. Um fio de esperança. Um futuro, mesmo que incerto, começava a se desenhar ao saírem do consultório de mãos dadas. Ethan olhou para Mia. Eu nunca achei que merecia você. Ela virou o rosto para ele, o sorriso suave. Você não precisa me merecer. Só precisamos continuar tentando, um pelo outro. Nos dias que se seguiram, Mia esteve ao lado de Ethan em cada passo do tratamento. Ela não era apenas sua esposa, tornou-se sua parceira, sua cuidadora, sua força incansável. Todas as manhãs, Mia acordava mais cedo do que de costume, para preparar um café da manhã. Leve para Ethan menos refeições nutritivas, cuidadosamente planejadas, para acompanhar o regime exigente do tratamento. Quando a quimioterapia trazia náuseas e fadiga, ela estava sempre lá, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. A voz dela era a única capaz de acalmar sua mente inquieta. Você não precisa fingir que está bem comigo, dizia Mia suavemente, sempre que ele forçava um sorriso corajoso. Se estiver fraco,
Se apoie em mim. Eu carrego a força por nós dois. A cada dia, a força de Ethan diminuía. A fadiga, antes tolerável, agora o mantinha preso ao sofá por horas. Sua respiração se tornava curta. As mãos tremiam. Mas nos momentos de silêncio, envolto pelo cuidado inabalável de Mia, ele se via perdido em lembranças dos dias felizes, o riso à beira do lago, o calor da mão dela na sua. Numa dessas noites, enquanto Mia ajeitava uma manta sobre suas pernas, Ethan estendeu a mão, a voz fraca, mas firme. Mia, disse ele, encarando os olhos dela, há um lugar onde eu gostaria de ir. Uma última vez. À noite, os dois se sentavam juntos no sofá da sala. A luz suave do abajur envolvia o ambiente com uma aura quente e tranquila. Mia lia em voz alta para ele, às vezes romances, às vezes artigos sobre resiliência mental, durante tratamentos. Certa noite, Ethan a interrompeu com um olhar calmo. Nunca imaginei sentir paz em dias como esses, menos confessou. Mas com você, eu sinto que ainda estamos vivendo, não apenas sobrevivendo. Mia sorriu, apertando suavemente a mão dele. Isso é porque ainda temos esperança. E mesmo a menor fagulha de esperança pode iluminar os dias mais escuros, apesar dos desafios que se acumulavam no caminho. Ethan nunca se sentiu sozinho. Mia lidava com consultas, tratamentos, rotinas diárias, mas acima de tudo, ela fazia questão de que ele sentisse sua presença, seu amor, sua fé constante nele. Em cada instante difícil, Ethan era lembrado de que não lutava sozinho. Que Mia estava ali e que ela não soltaria sua mão, não importava o que o amanhã trouxesse. 3 meses depois, Ethan e Mia estavam de pé no terraço do prédio onde moravam. As luzes de Manhattan cintilavam sob a noite de inverno. O ar era frio e cortante, mas nenhum dos dois parecia se importar. Na mão de Ethan havia uma pequena caixa de veludo. A antecipação em seu olhar era impossível de ignorar. Eu acho que está na hora de recomeçarmos, disse ele, com a voz aquecida. Embora ligeiramente trêmula, Mia o olhou, surpresa cintilando em seus olhos, antes que um sorriso suave se formasse em seus lábios. Recomeçar? Perguntou. Ethan abriu a caixa. Lá dentro, 2 anéis de platina, menos simples, limpos, redimensionados. Eram suas alianças originais. Achei que era hora de colocarmos isso de volta, não como uma continuação do casamento antigo, mas como símbolo do novo que estamos construindo. Mia encarou os anéis, os olhos se enchendo de lágrimas, o coração acelerado. Você tem certeza? Ainda estamos tentando entender tudo. Mais do que certeza, menos, respondeu Ethan. 3 meses atrás, você me pediu apenas uma última noite, mas me deu mais do que isso. Me deu um motivo para lutar, um futuro para acreditar, e eu quero passar o resto da minha vida provando que sou digno disso. O frio da noite já não importava. Naquele instante, tudo o que existia era promessa silenciosa. Entre 2 corações, menos a de não desistirem um do outro. Mesmo diante do impossível, Mia sorriu e estendeu a mão esquerda. Eu aceito. Ethan, menos, disse ela, com a voz firme e cheia de emoção. Hoje, amanhã e sempre. Quando Ethan deslizou o anel no dedo dela, os dois sentiram como se estivessem escrevendo um novo capítulo. Um capítulo feito de amor, esperança e resistência. Com o passar do tempo, Ethan foi ficando mais fraco. Cada passo se tornava um desafio. Cada respiração, uma luta silenciosa. Mas ainda havia um último desejo pulsando em seu coração. Passar um último dia com Mia no lago onde tantas lembranças felizes tinham sido criadas. Numa manhã fria do outono, Ethan observava Mia enquanto ela preparava chá na cozinha. Sua voz saiu suave, porém decidida. Você pode me levar até o lago? Só mais uma vez? Mia ergueu os olhos,
e a preocupação brilhou neles por um instante. Mas ela entendeu. Cada palavra que ele não disse, claro que sim, Ida, respondeu. Com a voz estável, mesmo com a dor apertando o peito, chegaram ao lago no final da tarde. A água brilhava sob a luz dourada do sol, e folhas em tons de vermelho e laranja flutuavam lentamente na superfície. A paisagem era serena, mas havia algo nela, algo silencioso e definitivo. Ethan se sentou em um banco antigo de madeira. As mãos tremiam. A respiração estava curta. Tentava manter o controle. Mia sentou-se ao seu lado e segurou sua mão com força, como se soltar significasse perdê-lo ali mesmo. Mia, começou ele, com a voz fraca, mas carregada de gratidão. Obrigado por nunca desistir de mim. Mesmo quando eu tentei te afastar, você me deu mais do que eu jamais mereci. Mia sorriu por entre as lágrimas que escorriam, sem som, por seu rosto. You te promet. Ethan, o amor não é só estar junto nos dias bons, é permanecer, mesmo nos piores. Diante deles, o lago se estendia calmo, refletindo os tons dourados do entardecer. A respiração de Ethan ficava mais lenta. Os ombros relaxaram. Ele se recostou no banco com dificuldade. Mia o observava em silêncio, sentindo o aperto no peito aumentar, ao notar como a mão dele tremia na dela, como a postura outrora firme agora se curvava diante da fragilidade. Ethan, sussurrou ela, com a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu estou aqui. Você não precisa dizer mais nada. Ele inclinou a cabeça no ombro dela, e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Eu te amo, Mia, murmurou, a voz quase inaudível. Obrigado por tudo. Mia sentiu o último suspiro de Ethan escapar. O corpo dele ficou imóvel, leve em seu abraço. Ela não gritou, não se desesperou, apenas o segurou com força, como se quisesse congelar aquele instante no tempo, eternizar aquele último momento. Enquanto o sopro de vida de Ethan se desvanecia com a luz do sol, Mia fechou os olhos, deixando que as lembranças a envolvessem como ondas suaves nas margens do lago. Ela o viu, sorrindo no dia do casamento. Sentiu o calor da mão dele enquanto dançavam sob luzes de fada. Ouviu sua voz, firme e serena, menos lendo para ela nas longas noites que agora pareciam tão distantes. Mesmo na ausência, Ethan permaneceria ali, entranhado em cada detalhe dos momentos que haviam vivido juntos. O sol descia lentamente no horizonte, sua luz lançando um brilho suave sobre as silhuetas entrelaçadas dos dois. A brisa leve carregava os sussurros do lago, como se a própria natureza estivesse de luto pela partida de Ethan. As folhas farfalhavam baixinho, suas cores se desvanecendo no crepúsculo, enquanto a água espelhava os tons dourados do entardecer. Por um instante, Mia teve a sensação de que o mundo havia parado. Tudo parecia suspenso, menos como se até o tempo segurasse o fôlego para prestar homenagem ao homem que ela tanto amava. O silêncio era quebrado, apenas pelo suave farfalhar das folhas e pelo sussurro constante do lago, que parecia murmurar despedidas. Em nome de tudo que havia sido vivido ali, Mia beijou o topo da cabeça de Ethan, os lábios trêmulos de uma dor que palavras não conseguiam conter. Você sempre será o amor da minha vida, menos sussurrou.